Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para acompanhar todos os vídeos e ficar por dentro de tudo. Este vídeo tratará sobre o potencial da agricultura irrigada no Brasil. Vamos lá? Bem, como está a agricultura no Brasil hoje? Então, eu montei essa apresentação para facilitar. O território do Brasil ele é igual a 835,5 milhões de hectares, o território total, toda a área do Brasil. A área destinada para cultivos e pecuária são 284 milhões de hectares. Porém, as áreas de cultivo, ou seja, tirando a pecuária, então aqui no caso as culturas anuais e perenes, são 64 milhões de hectares. A porcentagem de área de cultivo anual e perenes, ou seja, os 64 milhões dividido pelos 835 milhões, então qual que é a porcentagem dos cultivos anuais e perenes em relação a todo o território brasileiro? Então 7,6%. E desses 64 milhões de cultivos anuais e perenes, 7 milhões de hectares são irrigados. Então, esses 7 milhões, a informação da Agência Nacional de Águas. Aqui é uma apresentação que mostra o percentual de áreas cultivadas dos 10 maiores países em área. Então, aqui cultivo perene e anual. Só para você ter uma ideia, a Índia, 60,5% da área é destinada para cultivos. Mas também vamos considerar que a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Os Estados Unidos, 18%, a China, 17%, a Argentina, 14%, Cazaquistão, 9,6%, o Brasil aqui, 7,6%. Então, aqui só explicando, é esse valor aqui que nós estamos chegando. Então, eu escolhi, né, pensei em apresentar esse slide para mostrar que assim, nós temos pouca porcentagem da área cultivada, mas não estou querendo dizer que é para aumentá-la, né? Mas assim, comparado aos outros países, nós temos uma área relativamente baixa de cultivos perenes e anuais, tá? Mas essa apresentação vai mostrar que além de termos mais áreas para expandir, em termos de área mesmo, nós temos como elevar a produtividade a partir da irrigação. Ou seja, se aumenta a produtividade pela irrigação, não necessariamente seria preciso aumentar novas áreas. Então, qual que é o potencial? Né? Então, dos 835 milhões que eu comentei, a agricultura total, que é cultivo mais pecuária, pode chegar de 284 milhões de hectares para 321. O cultivo anual e perene pode passar de 64 para 100 milhões de hectares. Agora, o que chama mais atenção, um estudo realizado pela Agência Nacional de Águas, na verdade com parcerias. Esses dados estão apresentados no Atlas da Irrigação, né? Existe uma publicação, então a Agência Nacional de Águas, essa informação é muito importante que venha dela, pois a ANA é vamos dizer assim, é o órgão governamental que regulamenta a parte de outorga, ou seja, eles que dizem se você vai poder irrigar ou não. E eles estão dizendo, a partir desse documento, que o nosso potencial de área irrigada pode ser passar de 7 milhões de hectares para 76,1 milhões de hectares, ou seja, 10 vezes a mais, quase 8 vezes. E eles classificaram em 3 classes, então considerando disponibilidade hídrica, clima, solo, conservação, recursos econômicos e sociais. Então, 21,8 milhões desses hectares que podem ser aumentados têm uma alta aptidão, ou seja,
é mais fácil de serem de aderir à irrigação nessas áreas. 25,8 milhões de média aptidão e 28,5 milhões de hectares novos de baixa aptidão. Porém, o total 76,1 milhões. Então, esses 76,1 milhões, eles têm condições de terem áreas irrigadas, né? Senão eles não estariam aqui. Então, continuando. Então, aqui nessa imagem, então perceba, né, os 7 milhões podem ser elevados para 76,1 milhões de hectares. Agora, em relação a esses valores, do que pode ser aumentada a área irrigada, fazer uma analogia. Então, vamos considerar que de 7 milhões nós passemos para 30 milhões, ou seja, seria aumentado 23 milhões. Então, aqui eu estou considerando nessa analogia praticamente os 21,8 milhões de hectares de alta aptidão, ou seja, são áreas que estão com uma maior facilidade de terem irrigação, considerando os aspectos do estudo que eu comentei. Então, se hoje o ritmo de crescimento são 200 mil hectares por ano, então para aumentar 23 milhões, então 23 milhões dividido por 200 mil, então vai levar nesse ritmo de crescimento 115 anos para atingir esse potencial de 30 milhões. Então são muitos anos, né? Pega a calculadora aí e faça essa conta. 23 milhões dividido por 200 mil. 115. Não sei se dá para enxergar aí. Mas é muito tempo. Eu comentei em outro vídeo que daqui a 30 anos o mundo precisa ter 70% mais de alimento. Nós não podemos esperar 115 anos para aumentar de 7 milhões para 30 milhões. Isso que eu não estou considerando ainda os 76 milhões de hectares. Então, assim, é preciso, né, que as instituições públicas tenham uma preocupação cada vez mais e o fomento para a agricultura irrigada, devido ao nosso grande potencial. Então, aqui só para se ter uma ideia, a barrinha verde é em relação à aptidão alta, a verde claro média e a verde mais clarinha baixa. Então, só para se ter uma ideia, considerando o aumento, né, o potencial de expansão da agricultura irrigada com aptidão alta, a região centro-oeste é a que tem maior potencial com alta aptidão. E a segunda que tem maior aptidão média. Então, considerando aí que a aptidão alta e média, que é a soma da verde escura com a verde claro, a região centro-oeste é que tem maior potencial para crescer em relação à agricultura irrigada. Depois, a região norte, depois sudeste, depois nordeste e depois o sul. Essa frase, né, no caso esse trecho, eu fiz questão de colocá-lo na íntegra, que ele vem lá do Atlas da Irrigação da Agência Nacional de Águas. Muito importante essa posição da Agência Nacional de Águas, já que é a instituição que regulamenta, né, toda a parte da disponibilidade hídrica, outorga, é importante ouvir isso deles. A irrigação no nosso país é considerada pequena frente ao potencial estimado. Então, de 7 milhões, pode ir para mais de 70 milhões de hectares. Então, frente ao potencial que temos, à área agrícola total, à extensão territorial e ao conjunto de fatores físico-climáticos favoráveis, inclusive a boa disponibilidade hídrica. Então, essa boa disponibilidade hídrica, esses fatores físicos climáticos que permitiram aquele potencial a partir do estudo. E vale lembrar aqui que é muito importante, existem outros países, grandes também, porém muitos já estão com a sua capacidade aqui, ó, no máximo praticamente. O Brasil, então, dentre os grandes países, é o que tem maior potencial para expansão. Continuando, oposto do verificado nos demais países líderes em irrigação, já que de forma geral estão mais próximos do aproveitamento total
do seu potencial estimado. Então, guardem esse trecho, porque quem tiver interesse em trabalhar na agricultura irrigada, esse é o futuro, tá? Então não tem como correr desse futuro, dessa necessidade. Então essas foram as referências utilizadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aí no vídeo. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Então até o próximo.